Nós vamos abrir ainda nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 2, e vamos ler a partir do primeiro verso 12, e depois a partir do 14. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito? E eu volto na parte B do verso 1 de novo. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou resolver alguma coisa? Ou suprir a necessidade do carecido? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai querido, muito obrigado por esse momento, quando nós podemos meditar na Tua Palavra. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito esteja falando em cada coração, que a Tua vontade, ó Deus, seja revelada ao nosso coração, talvez de maneira especial nesta manhã. Pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos auxilie e que o Senhor nos faça ser mais atentos e praticantes da Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. No texto de Efésios que nós lemos, dos dois últimos versículos, o verso 10, verso 9 e o verso 10, ele diz assim, não de obras, para que nem se glorie. O verso 9, verso 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando se trata desse assunto, fé e obras. Mas o texto de Tiago, ele não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Uma das lições que nós estudamos semanas atrás, ele tinha logo na introdução a ideia de orar e agir. Orar e agir, fé e obras. São coisas que não tem como separar. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente ora e a gente busca os recursos para aquilo, ou por aquele motivo que a gente orou. Não é assim que funciona? É claro que é. Quando nós dizemos que nós temos fé,
nós temos que viver por fé. Quer um exemplo disso? Abre agora em João no capítulo 15. João no capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Presta atenção agora. Todo ramo que estando em mim não der fruto. A ideia é de que o ramo está ligado, mas não produz fruto. É a mesma figura de uma fé que se professa, mas não tem obras. A mesma figura. O que é feito com esse ramo que não produz? É cortado. Mas ele está ligado na videira também. Ele está mostrando uma figura de dois ramos. Um que está ligado e produz, e outro que está ligado e não produz. Parece que embaralha um pouco a mente da gente isso, mas não, é simples de entender isso. Quantas pessoas que dizem que são cristãs, que têm fé, que estão dentro da igreja, mas não vive aquilo que a fé nos dá condições de entender, que é a palavra de Deus, que é o plano de Deus para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de cada um. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, eu digo nós, mas nós não temos tanto compromisso assim. Na sequência do verso 2 aqui, todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E o que dá, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Na sequência ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus falando isso. Então só a palavra de Deus é capaz de nos limpar e fazer com que produzamos frutos. Não sei se é essa a palavra correta, produzamos. Mas, se nós não produzimos fruto nenhum, porque nós não estamos limpos, aí a nossa fé foi água abaixo. Ela está morta, não está produzindo. Que fé é esta? Que não vai produzir. Aí tem uma interrogação bem grande na minha mente. Qual fruto eu tenho produzido? Qual fruto eu tenho produzido? Que tipo de fruto? Ou eu não tenho produzido fruto nenhum. Ou eu não tenho comunhão com a palavra. Ou eu não estou limpo pela palavra para produzir frutos. A interrogação é bem grande. E eu acho que serve muito bem para mim e talvez para você também. Mas o que é produzir frutos ou ser praticante de obras, como nós lemos no texto? Talvez seja mais simples do que nós pensamos. Quando nós estamos ativos na igreja, que é o corpo de Cristo, quando nós estamos dispostos a sacrificar algumas coisas nas nossas vidas para estarmos ativos. Eu li alguma coisa ontem que dizia: quando você está disposto a orar por alguém, você já pode classificar isso como uma boa obra. É simples então, né? Nós podemos fazer isso na nossa casa, qualquer hora. À noite, a hora que você acordar, perder o sono, você pode fazer isso. Você pode começar essa experiência na sua vida e você vai ver quão gratificante é. Nós sabemos que todos nós, como igreja, precisamos que estejamos orando uns pelos outros. Ninguém é tão capaz de viver sozinho sem ter alguém orando por ele. Seja ele o presbítero, o pastor, o membro mais simples, a criança, o idoso, quem quer que seja. Nós sabemos disso. A oração é a base
Eu diria da nossa fé. Porque se eu creio, eu oro. Se eu tenho fé, essa fé tem que ser praticante. Abre agora em Mateus no capítulo 5. A partir do verso 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal? O texto diz aqui, é dar sabor. Mas é possível que esse sal se torne insípido, sem sabor. Para que serve? O texto diz, para ser jogado fora e pisado pelos homens. A minha fé, sem obras, exatamente isso, ela serve para ser pisada. Ninguém vai acreditar nos meus atos, no que eu falo, por quê? Qual a base? Ela está morta. Então é impossível. Não tem como. Vós sois o sal da terra. Lá no texto de João, todo ramo que estando em mim, está juntando as duas peças da mesma forma. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Paulo fala à igreja de Corinto, vocês são crianças, vocês não estão tendo jeito de mexer com vocês, tem que ficar dando leitinho, 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 até quando? Precisamos de crescimento. E na nossa vida profissional, como é que a gente cresce? Ou não? Por que não na nossa vida cristã, nós não temos o mesmo empenho? Falta tempo. Na sequência do texto, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Mas nós escondemos essa luz que muitas vezes o texto está falando que nós somos. Vocês estavam mortos nos vossos delitos, mas a graça de Deus vos alcançou. Mas você ainda quer ficar mortinho ainda. Gente, essa palavra é para mim. Ninguém pense que eu estou jogando boné para cair na cabeça dos outros. Não. Como tem sido, quanto eu tenho me esforçado, quanto eu tenho procurado estar evidente, né? Aqui, esse texto está falando isso. Mas é melhor estar evidente como luz do que me esconder. Porque se eu estou me escondendo, porque eu tenho alguma coisa para esconder. Como diz o presbítero Neto, a palavra de Deus é muito clara. Nós que não queremos entender, ou se entendemos, fechamos-a dentro do nosso coração, pegamos a luz e colocamos embaixo do alqueire, embaixo da caixa. Para que serve? Ao final do texto. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Por isso que eu coloquei essa palavra evidência. Último versículo. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? A você? Ao vosso Pai que está nos céus. Gente, isso é muito bonito, isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Mas é preciso muito cuidado para que essa luz seja verdadeira. Estar em evidência é muito bom, mas essa evidência tem que ser real.
Nosso tempo está esgotando. Vamos cantar o hino 110A.